O Brasil é a minha paixão. Por esse motivo, considero um privilégio ser responsável pela concepção arquitetônica e cenográfica do Priceless, um lugar que tem por inspiração o nosso país. Eu me encontro com os especialistas do Priceless, no norte de Minas Gerais, onde vou explorar um pouco mais sobre o artesanato produzido na região. Chegamos ao amanhecer em Januária, cidade histórica que faz parte do Médio São Francisco, onde visito o mercado municipal, rico em ingredientes e artesanato local. Paro em uma barraca onde duas carrancas me chamam a atenção. Oi. Oi, Me dá uma informação? tá legal. São duas carrancas super diferentes. Uma delas foi produzida pelo mestre artesão Lico, cujo trabalho reconheço. Eu adoraria visitar a oficina dele, mas terei que deixar para uma próxima vez. E essa aqui é da onde? Essa daqui, ela vem de Pirapora, do Rio Abaixo aí. Dona Elza, dona da barraca, me fala que Pirapora é famosa por suas carrancas. Por coincidência, viajaremos para essa região à tarde, que fica a cerca de 300 quilômetros de onde estamos. Lá, visitarei o ateliê de Gelson dos Santos, escultor famoso por suas carrancas. A paisagem no caminho me dá um misto de inquietação e maravilhamento. Não sei o porquê. Talvez seja essa terra sem fim. Talvez sejam as árvores secas que mais parecem esculturas. Seja lá o que for, essa paisagem exerce um impacto imenso em mim, uma espécie de assombro. Temos muito chão a percorrer ainda, por volta de umas 4 horas, e devemos chegar em Pirapora só no fim da noite. O dia amanheceu glorioso nessa cidade, calma e aconchegante. Chego ao ateliê do Gelson logo cedo e ele já está trabalhando em uma de suas carrancas. Gelson, Oi, Patrícia, tudo bom? tudo jóia? E aí, tá trabalhando? Tô trabalhando aqui, fazendo a carranca. Então vamos aprender um pouco Sim. como que você faz isso? Mostra pra gente. Aqui, na verdade, ela só tá formada. Agora eu vou fazer o olho para depois fazer a boca dela. Aqui nós estamos iniciando o olho dela. Essas figuras, com características humanas e animais, eram usadas na proa dos barcos, como proteção contra os perigos e os maus espíritos. No passado, elas eram muito comuns no Rio São Francisco. Hoje, são usadas mais como ornamento. E você demora quanto tempo para completar uma carranca dessa? Essa aqui vai na fase de 6 dias. Fico impressionada com a habilidade do Gelson. Uma técnica aperfeiçoada pelos anos e que exigiu muita dedicação e paciência de sua parte. Quantos anos fazendo isso? Aqui está na fase de 32 anos fazendo a carranca. Ele aprendeu o ofício com o pai, seu Sabino, exímio escultor, que criou um estilo próprio de carrancas, caracterizadas pelas presas longas. Ninguém ensinou a ele? Ele começou a aprender por ele mesmo? Sim, ninguém ensinou a ele. As ferramentas, como é que foi isso? Ele é o seguinte, como ele já tinha algumas ferramentas, fazia a gamela, a canoa, né? Aí ele começou a fazer a carranca. Essas figuras se diferiam das produzidas na Bahia, que, segundo Gelson, tinham dentes cerrados e cara de cavalo. Foi a inspiração da Bahia, mas que ele recriou uma carranca da cidade. Da vamos dizer cidade, assim. é a carranca de Pirapora. E Gelson, toda essa história que você me contou, né, do seu pai, da tradição, você tem alguma coisa que a gente possa ver sobre isso? Tenho sim, Tem? tenho. Você quer ver? Quero. Vou pegar. Entre as fotos, uma surpresa. Descubro que a linda carranca, que está na entrada do Sesc Pompeia, em São Paulo, foi feita por seu pai. Ele falou que são 6 pessoas para abraçar essa carranca. É um tronco. É um tronco. Que é o tamboril, que é essa madeira aqui que nós estamos sentados. Essa aqui. É. E essa aqui, me conta dessa aqui. Essa daí é uma carranca tipo cara de leão. Eu fui no zoológico a primeira vez lá em Brasília, aí eu vi o tigre. Muito bom também. Gelson é generoso com seu conhecimento e me explica como consegue fazer linhas tão delicadas em uma escultura de madeira. Isso depende da maneira que a pessoa vai trabalhar com formão.
Se ela inclinar demais, a tendência é o formão penetrar mais dentro da madeira. Se ela inclinar pouca coisa, a tendência é ela trabalhar só com a ponta. Aí Por isso que fica a gente delicado. faz esses risquinhos aí, vai mais pela pontinha do formão. São ranhuras, né? Isso. Nas esculturas, são usadas madeiras da região, como o tamboril e a sucupira. Essa aqui mesmo é o tamboril. Nativa daqui. Ela é nativa. Essa aqui é aquela foto que eu te mostrei. Daquela gigante, da- carranca gigante. Da carranca gigante, está no Sesc Pompeia, foi feita dessas madeiras também, tamboril. O pequi também é empregado, mas por ser uma espécie protegida por lei ambiental, ele só trabalha com essa árvore por meio de doação. Você quer conhecer o meu ateliê? Claro. Pessoal, Uau, quanta coisa. No ateliê, vejo outros de seus trabalhos, como essa linda coruja, que tem em sua base uma cigarra, cuidadosamente talhada na mesma peça e um lagarto. Despeço-me do Gelson, como se estivesse me despedindo de um amigo de longa data. Esse artista que se transformou em mestre carrega hoje uma tradição que não pode morrer. O meu encontro com a arte das carrancas me mostrou como a dedicação e o talento podem transformar vidas. Assim como esse rio tão generoso, que inspira tantas pessoas e que muda tudo em sua volta, transformando uma paisagem seca em uma explosão de cores e de vida. Essas imagens, todos esses contrastes, me inspiram e não vão sair do meu coração. No meu último dia de expedição, parto já com muita saudade, mas levando um pouco de toda essa beleza para o Priceless. E, no próximo episódio, o chefe Onildo conhecerá mais sobre as castanhas do Cerrado, como o baru. Não percam!